Estamos de volta com Saúde em Foco. E nosso assunto hoje é saúde das crianças. Aqui comigo no estúdio temos a doutora Ana Paula Chalita, cardiopediatra, e Roberta Barcelos, repórter e mãe do Miguel, de 2 anos. Ana, além do benefício que a gente já sabe da atividade física em relação à questão da saúde corporal, digamos, que outros benefícios a gente encontra na atividade física para as crianças? Toda atividade é importante para exercitar coordenação motora, da flexibilidade, força muscular. Não estou falando força muscular de peso, não. É força muscular, né, para andar, né, deambular. Metabolismo ósseo, que é importante também na criança. Metabolismo de lipídios, com isso vai levar a uma diminuição da obesidade infantil, que é uma coisa que cada vez mais vem aumentando mais e, consequentemente, as complicações que ela vem trazendo, né? Como eu já falei, da diabetes, da pressão alta e até problemas cardíacos futuros. Eu acho interessante até que você falou dessa questão do metabolismo ósseo, porque as pessoas às vezes não sabem que o osso ele se forma durante a infância e início da idade adulta, né? E a criança que ela faz exercício físico, ela vai ter uma massa óssea muito mais forte, aí, né, evitando problemas futuros quando adulto. Então é bem interessante você ter lembrado desse ponto, né? Até a parte, assim, além da coordenação motora, a parte do intelecto, né, de atenção, firmar a atenção, isso tudo são benefícios que a atividade leva. Com certeza. E existem exercícios que sejam mais recomendados de acordo com a faixa etária da criança? Então, os pequenos, né, como eu falei, da natação, a partir de 6 meses, dependendo da academia, sempre tem que ter, em todas as idades, um profissional acompanhando, né? Então, mais ou menos de 1 a 7 anos, tem aquelas atividades que a gente faz de andar de bicicleta, correr, brincar de pique, aquela coisa mais assim, de brincadeira mesmo. A partir de 8 anos, a gente já pode colocar numa escolinha de futebol, uma escolinha de natação, um judô, um karatê, sempre com um auxílio profissional. E a partir de 12, 13 anos, já pode ir para uma academia, fazer assim, um aeróbico, uma bicicleta. Agora, em relação a peso, há uma controvérsia, porque existe a cartilagem de crescimento. Então, nessa idade, não pode pegar muito peso, porque altera essa cartilagem de crescimento e futuramente pode levar a complicações. Então, sempre tem que respeitar a maturidade biológica de cada organismo, de cada criança, com um profissional adequado acompanhando aquela criança. E daí para frente, o peso, né, musculação, que sempre me perguntam no consultório, qual idade vai fazer musculação? Aí vai depender de cada criança, do profissional, de como que ele vai conduzir a situação ali. Tem exames assim que são necessários para serem feitos antes da criança começar a fazer um exercício? Então, eu acho importante assim, fazer um exame, um eletrocardiograma, dependendo, faz um raio-x de tórax, porque a gente não sabe, tem muita criança que tem problema de adenoide também, dependendo, tem casos até que eu peço um raio-x aí da face, porque alguns problemas de adenoide, eu tenho pego, levam um problema na respiração, isso pode até levar uma arritmia, assim, por dificuldade, erro de respirar. O ecocardiograma também, porque tem crianças também que têm aquele problema de miocardite, miocardiopatia, então, que é uma doença que, dependendo, se não for detectado, pode levar até a morte súbita na atividade física, dependendo do grau de atividade física, né? E, agora, a parte de sangue, hemograma, eletrólise, vai depender do grau. Por exemplo, se tem uma criança obesa, né, com história familiar de diabetes, pressão alta, eu já peço exames complementares para dosar um colesterol, dosar uma glicose, um sódio, ver a função renal, dependendo de cada caso, que eu acho importante sim. E, por exemplo, atletas, né? A criança, eu vou levar meu filho para fazer, eu atendo muito no consultório, atletas para jogar em escolinhas de futebol, times, né? Aí eu já peço um teste ergométrico, então cada caso depende, né? Vai sendo individualizado. Individualizado. E quando a criança vem, se eu pego alguma arritmia no exame, aí já vai depender. Aí o Holter, dependendo de se for necessário. Mas inicialmente para começar um eletro, um eco, dependendo. Doutora, e se a criança, uma pergunta que eu tenho vontade de fazer, se a criança passou por todos esses exames, está lá fazendo atividade física, normal, tudo bem, mas durante, né, esse caminho aí da atividade física, durante esse percurso,
tem algum sintoma que a criança pode ter, que os pais às vezes não percebem, que a criança não está se adaptando àquela atividade física? Principalmente, eu digo isso principalmente para natação, porque eu tive um problema com o meu pequeno, porque a gente pegou a época da fase do inverno. Aí o pai insistia em dizer assim, mas eu nadava no frio. Mas a gente tá, né, a gente tem a água aquecida, então a criança sai da água aquecida e pega aquele golpe de ar. Então, existe alguma coisa que não é legal? Existe, tem até crianças, até o cloro da piscina, se a criança tem algum processo alérgico, pode estimular uma crise de asma, né? Assim, a natação é muito bom, a gente sabe, né, para a parte de função pulmonar. Só que tudo tem que ser o limite. Também se ele não está fazendo aquela atividade e não está se adaptando, ele não vai render, não vai querer fazer, vai enjoar. Então é melhor você botar numa coisa que ele goste, pelo menos, um futebol, se criança, menina gosta muito de dança, né? Então tem que ser tudo dentro do que ele, para poder ter o prazer de fazer aquela atividade. Porque assim ele vai acabar não querendo fazer e vai ficar... Porque às vezes é um sonho dos pais e não é o sonho da criança. Exatamente. Tem que ser uma atividade que a criança realmente ela queira fazer, para que ela faça isso com prazer, né? Eu acho que isso vale para qualquer atividade física, independente, criança ou adulto, né? A pessoa consegue levar isso à frente quando ela tem prazer em fazer aquilo. Né? E, Roberta, me fala, o Miguel, ele além da natação, ele faz mais alguma atividade, além da escola e da natação? Faz sim, já fui até criticada por isso, né? Porque já me disseram que eu consigo colocar o tempo dele, loto o tempo dele da semana toda. Mas eu não sinto que ele se sente cansado durante esse caminho todo. Ele faz a aulinha de música, que é a musicalização infantil, porque eu sempre percebi ele muito voltado para a questão da música, muito musical. Então, eu coloquei ele hoje com 2 anos, já identifica todos os instrumentos, ele gosta de cantar, gosta de dançar. Então ele estuda de manhã e entre segunda e quarta e terça e quinta ele se divide entre a natação e a aula de música. Então ele tem a sexta-feira livre, mas de segunda a quinta ele está ocupado. E essa é até uma dúvida minha. Existe essa coisa de excesso de carga horária para uma criança tão pequena? Ou é legal que ela tenha uma regra desde cedo a cumprir? Ou isso pode ajudar na vida escolar ou não? Assim, isso depende de cada criança. Eu particularmente acho assim, se ele está fazendo 2 esportes, né, 2 esportes, que ele está feliz, está bem, se não está sobrecarregando, se não observa nada que sobrecarregue a estrutura emocional dele, ou se não dá nenhum efeito físico, né? Tipo dor, né? Não tem problema. Agora sim, se você está vendo que ele, né, tem alguma coisa errada, então eu já não aconselho. Então depende de cada criança, assim, eu não condeno, mas também eu tenho cautela, tenho, né, ter bom senso, cautela e tomar cuidado, sempre observar. E doutora Ana Paula, assim, como que você vê a questão dos pais em relação a essa questão, essa coisa mesmo deles, da criança adotar atividade física, dela estar lá fazendo exercício físico, o quanto que você acha que a postura dos pais interfere nessa questão? Então, isso é uma coisa difícil, né? Porque nós pais sempre tendemos a fazer tudo ao contrário, né? Mas o que acontece? Sempre tentar estimular. Eu, por exemplo, eu vou falar de uma coisa particular. O que eu fiz? Eu estava na academia, né? Aí meu filho estava precisando fazer uma academia, que eu fiz? Fui para academia com ele. E acabou que hoje ele está me animando a ir para academia. Olha só. Então, assim, está sendo ótimo, porque tem dias que eu não quero ir, não, mas vamos sim, vamos para academia. Então, o Eduardo está me surpreendendo nessa parte. Então, assim, é muito o estímulo dos pais, a alimentação, mudar o hábito alimentar. Mudamos também lá em casa o hábito alimentar. Né, essa coisa, às vezes a gente come uma coisa e para que vai comer aquilo se não está sendo nutritivo, se não está importante, né? Então, procurar um nutricionista, né? Procurar um apoio, uma academia que tem um profissional que acompanhe e mudar o hábito alimentar da casa, estimulando o outro, né? Um ajudando o outro. Nós vamos para o intervalo, mas o Saúde em Foco volta já já falando sobre estresse em crianças. Não saiam daí.